pode fazer o diagnóstico do TDAH? O diagnóstico de TDAH ele deve ser feito não só pelo médico, né, e o médico psiquiatra, na maior parte das vezes, mas especialmente aquele que tenha conhecimento, seja especialista no assunto, né? Então, essa é uma outra bandeira importante da própria Associação Brasileira da Abstenção, de promover informações sobre os especialistas no país sobre o assunto, né? A gente tem, sem dúvida, que muitos profissionais, como psicólogos, mesmo pedagogos, fonos, podem levantar a suspeita, né? No momento que eles veem a criança, até muitas vezes antes do próprio especialista, mas no momento é ainda uma suspeita, né? Levar ao médico, né? Ao médico, como eu falei, geralmente o psiquiatra com a especialidade em TDAH é fundamental, né? Então aí é realmente o profissional que faz o diagnóstico. Eu posso dar um pitaco aí, Daniel? Pode, à vontade. Bom, eu falei isso na aula de sábado e eu vou dizer aqui hoje novamente. O diagnóstico psiquiátrico, ele é um diagnóstico de inclusão de sintomas, mas de exclusão também. Então, assim, ninguém faz diagnóstico psiquiátrico preenchendo escalas e somando pontos. Esses questionáriozinhos pontuados, tipo revista Cláudia, não é revista BJP. Não é Brazilian Journal of Psychiatry. Isso não faz diagnóstico. Diagnóstico psiquiátrico, ele inclui, então, o conhecimento de medicina, que é importantíssimo, como um todo, para você fazer o diagnóstico diferencial do paciente. Bom, você foi lá e verificou que ele tem um quadro psiquiátrico, e você veio para dentro dos diagnósticos psiquiátricos. Quando você cai dentro dos diagnósticos psiquiátricos, você tem que fazer o diagnóstico diferencial com as doenças psiquiátricas. E aí, para você fazer o diagnóstico diferencial com as doenças psiquiátricas, você tem que saber psiquiatria. Então, outros profissionais e outras especialidades médicas, eles podem suspeitar. E eles podem, até por acaso, acertar. Mas o diagnóstico fino é feito pelo psiquiatra. Não tem jeito. E não tem que ser TDAH diagnóstico de psiquiatria de infância e adolescência. Por isso que nós estamos aqui com quem tem formação em PIA, que é psiquiatria de infância e adolescência, e com quem tem formação também em adultos. Então, o diagnóstico de TDAH adequado, ideal, quer dizer, o ouro que a gente precisa, ele é feito pelo médico psiquiatra. Agora, o tratamento você pode fazer e deve fazer, e é importante fazer com a equipe multidisciplinar. Ideal é ser interdisciplinar. Quando não é inter, que seja pelo menos multidisciplinar. Ianê, você com a palavra. No que diz respeito ao diagnóstico de TDAH, eu me sinto autorizada a falar de um outro lugar, porque eu não sou psiquiatra, sou psicóloga, e reconheço que a prerrogativa de um diagnóstico médico é do médico, né? Além de, evidentemente, presidente voluntária da Associação Brasileira da Abstenção, eu sou profissional de saúde também. E acho que do conhecimento e de campo de saber na área de saúde mental, que faz uma interface importante com a psiquiatria, e o fato de eu estar aqui deixa isso bastante evidente, porque eu sou uma psicóloga, né, numa interlocução aberta com a psiquiatria brasileira, mas é preciso deixar claro, né, que um profissional da área de saúde mental, um psicólogo e outros, podem suspeitar do diagnóstico. Nós temos aqueles que estudamos, aqueles que nos especializamos, que temos realmente um conhecimento denso sobre o TDAH, nós podemos, de fato, levantar algumas dúvidas e algumas questões em relação ao comportamento e à sintomatologia de algumas pessoas, crianças e adolescentes. Agora, diagnóstico não. Até porque a responsabilidade
né, que recairá sobre o médico, né, no momento em que esse diagnóstico é feito. E nós não temos expertise, a graduação em psicologia não nos dá as condições necessárias para que nós possamos fazer isso que você acabou de dizer, Antônio Geraldo, que é o diagnóstico diferencial, infelizmente. E não é uma questão de trincheiras, onde está a psicologia, onde está a psiquiatria. Eu acho que realmente uma interlocução que precisa ser feita e a gente precisa entender, né, os lugares que ocupamos em benefício do paciente. Uhum. Gustavo Doria, 30 segundos. E aí nós vamos para a segunda pergunta aqui, mas essa era importante passar por todos. Bem importante o diagnóstico médico e a gente pensar na questão do diagnóstico. Está falhando? O diagnóstico não é feito se a criança apresenta um comportamento só em um local, né? Se é só em casa ou se é só na escola, tal. E por isso que o médico tem que ver muito a questão da intensidade, do prejuízo, do sofrimento que a patologia está trazendo, né, para a criança, para a família e na escola. Então, realmente, e outro ponto importante que vocês levantaram são as comorbidades, porque dentro do TDAH, 70% no mínimo das crianças vão ter uma comorbidade. E o médico é que está apto mesmo a identificar essas comorbidades. Quer saber mais sobre o tema? Assista ao programa completo no nosso canal do YouTube, youtube.com/abptv.